Vamos trabalhar hoje o tema serosas nas cavidades. Então, nós temos cavidade celomática, quando não tem esse diafragma separando tórax do abdômen e pelve. Quando ocorre essa separação, então nós chamamos a serosa do tórax de pleura. Nós já estudamos ela, toda a divisão de pleura parietal, pleura visceral. Temos também a pleura que reveste o coração. Em abdômen e pelve, o peritônio. Então, nós vamos abordar essas serosas e os ligamentos que se formam dessas serosas, sustentando e suspendendo estes órgãos nas respectivas cavidades onde eles se encontram. Inicialmente, eu vou trabalhar com a cavidade torácica. Então, vamos revisar o que nós vimos na teoria da parte de tórax. Eu quero que vocês façam essa tarefa aqui. Eu trago essa imagem justamente para ficar claro para vocês que nós temos a pleura parietal, que reveste toda a parede desta cavidade, no caso aqui tórax, e a pleura visceral, que vai revestir órgão. Portanto, pleura visceral aqui é a pleura pulmonar. Vocês marcaram, né, aqui. Já a pleura parietal, ela tem outras subdivisões. Nós damos outros nomes também para ela. Como no caso aqui, a pleura que reveste o gradil de costelas, reveste internamente. Então aqui pleura costal. Mesma coisa com a pleura diafragmática. Vocês conseguem observar aqui, ó, o músculo, o diafragma, ele teve que ser cortado. Aqui você vê a outra parte dele prendendo nesse gradil de costelas. E aí também essa volta aqui no tórax, que é a entrada de tórax, nós chamamos de cúpula pleural. Ela tem essa forma côncava, igual o diafragma. O diafragma também é côncavo. Então os dois, né, tem esse arranjo. Eu não sei como para vocês aparece aí devido ao espelho da imagem, mas deixa eu mostrar aqui. Então, nós temos a cúpula pleural e aqui, ó, o diafragma fazendo a sua cúpula. Esse arranjo, ele é característico de cavidade torácica, justamente para fazer aquela pressão negativa. Paralelamente, imaginem que quando faz esta curva, olha lá, pleura costal, e aí ela faz uma volta, uma curva, que é essa cúpula pleural, e ela vai formar a parede que está centralizada, onde passam todos os órgãos e estruturas anatômicas dentro desse tórax, exceto o pulmão, que é a pleura mediastinal. Para isso, eu quero que vocês desenvolvam essa outra atividade aqui. Nesse desenho que vocês acabaram de completar, ele já é um outro corte, né? O que nós estamos vendo aqui é a região ventral. Então, observem que o músculo diafragma, ventralmente aqui, no caso desse esquema, vamos ser mais específico, né? Caudalmente ao corpo está o músculo diafragma e cranialmente a cúpula aqui do diafragma. O que eu tinha mostrado para vocês no exercício anterior? Pleura costal, que nada mais é que ramo da pleura parietal. Ela dá faz uma curva, forma aqui a cúpula pleural e já forma uma parede, a parede do mediastino. Então aqui é a pleura mediastinal. Ela vai refletir e vai envolver o pulmão. Então essa aqui é uma pleura visceral, é a pleura pulmonar. Nessa região ela reflete novamente e continua formando a pleura mediastinal.
Esta outra curva aqui, ela já vai envolver o músculo diafragma, então é a pleura diafragmática. Perceberam que a serosa, ela ocupa, né, ela envolve o pulmão, pleura visceral, e ela reveste internamente a cavidade torácica. Então, estou falando aqui de um dos antímeros. O espaço que fica entre as serosas é o espaço pleural, nesse caso, tá? Tanto no antímero direito como no antímero esquerdo, é o mesmo arranjo. Aqui, onde esse mediastino, a pleura mediastinal, reflete para formar, envolver o pulmão, nós dizemos que essa é a região do hilo pulmonar. Hilo é onde entram e saem estruturas para esse órgão, as artérias pulmonares, veias pulmonares, vasos linfáticos, a inervação. É nessa região que ela vai ter acesso ao órgão. É claro, também os brônquios principais. Ok? Outra coisa que eu quero que vocês tenham a noção, que este pulmão também tem uma fixação no diafragma. Nós chamamos isso de ligamento pulmonar. Então ele continua, tá? Ele continua aqui caudalmente e se prende nessa região. Então o ligamento pulmonar, ele ajuda a sustentar também este pulmão dentro da cavidade torácica. Agora eu vou mostrar para vocês um software. Deixa eu compartilhar a tela. Vocês observam que este equino, nós temos aqui todo o revestimento, né? A pele, o esqueleto axial e o apendicular, membros torácicos, membros pélvicos, e o espaço cavitário, tanto do tórax quanto do abdômen. Olha o diafragma, que bonito que tá a cúpula do diafragma aqui, né, fechando a cavidade torácica. Eu gosto de mostrar esse tipo de imagem porque vocês estão vendo aqui o rim esquerdo, o rim direito e a proximidade dele tanto com veia cava como a aorta, isso no dorso. Os pilares do diafragma também estão aqui próximo, no início de lombar. Voltando para essa vista lateral, no caso aqui esquerda, vocês observam o pulmão. Aqui tem as lobações, a gente vai depois na aula prática do sistema respiratório, né, evidenciar essas lobações do pulmão. A gente já viu isso na teoria, mas esse pulmão, ele ocupa boa parte da cavidade. Deixa eu tirar agora o pulmão para a gente ter acesso, para a gente visualizar o coração. Observem que após a retirada do pulmão, a gente observa aqui ventrículo esquerdo, ventrículo direito desse coração na cavidade. Eu quero que vocês tenham noção desse ápice do coração próximo ao diafragma. Vamos ver agora o antímero direito, para vocês terem essa noção do coração. Mais um pouquinho aqui. Então, olha a cúpula do diafragma e a relação dessa cúpula do diafragma com o ventrículo esquerdo. Uma relação muito próxima. Então, o ápice desse coração, ele tem uma relação estreita com esse diafragma. Agora vamos observar o arranjo do diafragma. Observem que desde aqui da região chifoide do externo até a região lombar, o tanto que ele é comprido, ainda mais no equino, que tem 18 costelas, né? Uma loucura o gradil de costelas desse animal. Eu gosto dessa imagem para vocês
entenderem esse arranjo. Esse programa que eu passei é um livro, ele é um atlas virtual, na verdade, é da Biosfera. Agora, pessoal, observem esse vídeo. Olha que legal que nós temos aqui o gradil de costela, região do hipocôndrio, não é? Aqui, região tifoide, região umbilical e a região inguinal. Desculpa, região púbica. Região inguinal é lateral, né? Região inguinal lateral, região abdominal lateral e a região do hipocôndrio. A gente já viu isso em outra aula. Observem que fez um corte nessa aponeurose, onde estão fixando os oblíquos interno e externo no músculo reto abdominal, que ventralmente. E fez um corte aqui na região do hipocôndrio, para observarmos a cavidade abdominal. Agora, vamos retirar o gradil de costelas e observar dentro do tórax. Houve a necessidade de fazer incisão aqui, ó, no músculo diafragma. Aqui vocês estão observando a lobação do pulmão direito. O diafragma vai ser rebatido. Pessoal, é que é interessante. Nós temos aqui as fibras radiais do músculo diafragma, recobrindo ele, pleura diafragmática. É parte da pleura parietal. Quando eu rebato ele, vocês vão observar pleura, músculo e peritônio, peritônio diafragmático. Olha que legal esse recesso aqui, ó. Tá vendo essa volta? Formando o ligamento coronário. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso novamente, quando eu entrar em abdômen. Vocês fizeram uma atividade do diafragma, é por isso que eu trouxe essa imagem. Depois vocês pintem, façam o exercício para reforçar esse raciocínio, da onde que a pleura mediastinal inicia, né? Ela faz esta volta, fixando aqui no diafragma e refletindo e envolvendo o diafragma. Então, a pleura diafragmática, e nesse risco onde vocês estão vendo aqui, é justamente onde ela reflete e forma a parede do mediastino. Nós temos aqui a veia cava, especificamente o forame da veia cava, para invadir a cavidade abdominal, no rumo ali daquele ligamento coronário que eu mostrei no vídeo, agora há pouco. Então, o ligamento coronário é peritônio, lá na parte do abdômen. E a veia cava vai entrar naquele espaço onde é desperitonizado. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas guarda esta informação. Então, a veia cava perfura aqui o diafragma e vai para o abdômen. Essa região aqui do centro tendíneo e também tem músculo aqui do diafragma, é onde é o mediastino caudal. Olha a abertura aqui, ó, de esôfago no hiato esofágico, aqui da aorta no hiato aórtico, também perfurando este músculo diafragma. Outra informação importante que essa imagem de cima traz, eu gosto muito dela para esquematizar isso, é mostrando a parede do mediastino, ela está íntegra. Lembra da cúpula pleural que eu mostrei lá naquele atlas? Ó, a volta que ele dá e vem parar aqui. O seu pilar vai inserir no início de lombar. Olha como ele é côncavo aqui, esse músculo diafragma. Recobrindo esse músculo diafragma, nós temos aqui a pleura diafragmática. Observem que o diafragma ele é muito extenso e côncavo, formando a sua cúpula. Então, cúpula diafragmática e aqui cúpula pleural na entrada de tórax. Pleura costal envolvendo as costelas. E o que nós vemos aqui, ó, coração, a aorta passando aqui, o arco dela, a aorta torácica, e ela vai chegar aqui no dorso da cavidade.
Enfim, essa parede que vem daqui do diafragma, pleura diafragmática, e recobre o centro desse tórax, chamamos de pleura mediastinal. Então, ela aqui, ó, pleura mediastinal, aqui também, aqui também. Pessoal, vocês estão compreendendo que é abaixo das costelas, né? É porque esse cadáver aqui, nós não abrimos o arco de costelas para manter íntegro esse diafragma. Se a gente vier aqui serrar o externo para vocês terem uma melhor visão, ele vai romper, porque justamente nessa região aqui nós temos um recesso da pleura que envolve a costela. Ela dá uma volta e vai formar a parede do mediastino. Então não é só pela cúpula pleural, é um conjunto, tá? Então lembra daquele esqueminha que vocês fizeram a tarefa ali do Word Wall, né? Ele faz uma volta na cúpula aqui pleural e também dá uma volta aqui da pleura costal para formar a pleura mediastinal, como também no dorso. Então, nós temos esse recesso aqui, a pleura, ela é costo mediastinal, tá escrito aqui. Por quê? Costo de costela. Então, é um recesso entre a pleura que está recobrindo costela e que vai formar mediastino. Aqui nós já vamos ter, ó, uma volta da pleura que está revestindo costela e vai formar a pleura diafragmática. Então, aqui eu já tenho outro recesso que já chama costo diafragmático. Nós temos aqui em cima, ó, na região lombar, ela faz uma outra reflexão do lombo, do dorso, para o diafragma. Então, ela é lombo-diafragmática. Vocês conseguem imaginar todas essas curvas, essas voltas? É a mesma lâmina. Eu só estou mostrando os nomes que a gente dá, porque ela está formando uma parede no centro do tórax. Então, essas reflexões nós damos nomes de acordo com a região onde ela está. E a gente tem também o recesso mediastino diafragmático, ou seja, aqui não é diafragma, pleura diafragmática, aqui não é mediastino. Então, esta volta aqui é o recesso do mediastino com diafragma. Justamente o que eu pedi naquela atividade do AVA que vocês fizeram. Olha aqui, ó, justamente aqui onde foi cortado o mediastino. Aqui é a transição da pleura mediastinal com a pleura diafragmática aqui, formando esse espaço aqui é o mediastino, especificamente o espaço mediastínico caudal, ele está mais próximo do diafragma. O espaço mediastínico cranial, ele está mais próximo da cúpula pleural. E o espaço mediastínico médio é justamente aonde está o coração. O coração é o nosso, é o que nos orienta nessa divisão de mediastino cranial, olha lá, mediastino cranial, é isso aqui, mediastino médio onde está o coração, e mediastino caudal, que vai do coração até o final desse gradil de costelas. Tranquilo até aí? Depois desenvolvam essa atividade. Vocês já fizeram esse esquema aqui do músculo diafragma? Eu gosto muito desta imagem também, desse cachorrinho, a vista ventral do tórax era um filhote, mas ela é didática porque nós temos o mediastino direito foi rompido, você não está vendo o mediastino direito, mas o mediastino esquerdo está íntegro. Vocês vejam que é uma fina membrana acerosa aqui, no caso que a gente está falando da pleura mediastinal. Ela está recobrindo, como esse animal jovem,
Olha o tamanho da glândula timo. Olha, enorme, né? Ela vem do pescoço e envolve aqui o coração. Então, se vocês observarem, é uma membrana bem fininha e ela está prendendo justamente lá no diafragma, onde eu mostrei no slide anterior. Observem que aqui você não vê essa lâmina de pleura mediastinal. Você já vê direto aqui o epicárdio, que eu vou discutir daqui a pouco. O epicárdio faz parte do pericárdio seroso, tá? E aqui é a pleura pulmonar, ou seja, a pleura visceral, tá? Envolvendo o pulmão aqui direito, com a sua lobação específica. E aqui, pleura costal. Depois vocês façam essa atividade, que ela tá justamente reforçando esse entendimento aqui. Esse outro corte, aqui é corte sagital, lá em cima é uma vista ventral e aqui é um corte sagital do antímero esquerdo desse tórax chicão. Você vê claramente o coração, ele também foi rebatido, que foi retirado o pericárdio. Na verdade, você tá vendo aqui o pericárdio seroso, visceral, que a gente chama de epicárdio, é uma parte dele, mas o saco pericárdico não tá aqui, ele foi retirado, justamente para vocês observarem bem a cavidade, os vasos da base que estão saindo, olha aqui, ó, os vasos indo pro pulmão, saindo do coração indo pro pulmão. Então, nós temos aqui as veias pulmonares, a gente tem também a tubulação aqui de traqueia, que vai vir com seus brônquios, os brônquios principais, para levar e também devolver o ar, né? Vai ter o transporte aéreo aqui para o pulmão. Nós temos o esôfago, que é bem dorsal, e ele segue aqui para chegar no hiato esofágico. Acompanhando o esôfago, pessoal, nós temos o nervo vago dorsal e ventral, direito e esquerdo. Então, vem o nervo vago aqui na região do pescoço, especificamente tronco vago simpático. Quando ele entra no tórax, aí ele se ramifica em nervo vago dorsal e ventral, direito e esquerdo. Então, ele vai seguindo essa tubulação de esôfago para entrar no abdômen. Esse nervo aqui está lindo nessa peça, indo para o músculo diafragma. Então, esse é o nervo frênico, também ele é um nervo espinal que vem do pescoço. Lembra que o nervo vago é um nervo periférico, mas é um nervo craniano, 10º par. Já o nervo aqui frênico, ele é um nervo periférico também, só que ele é um nervo espinal, ele está saindo da medula espinal. E ele invade a cavidade torácica, com o objetivo de inervar uma musculatura esquelética. É diferente aqui, é músculo esquelético diafragma. Já o nervo vago, ele vai inervar a víscera. Víscera também tem músculo, só que é músculo liso. Vocês lembram disso? Mas só para vocês compreenderem a dinâmica do que passa na região aqui de mediastino. Então, o mediastino foi rebatido, o pericárdio também foi rebatido, saco pericárdico. E aí você está observando as tubulações que correm dentro da cavidade, nesse espaço centralizado que é o mediastino. Esse corte aqui do tórax de suíno, ele é muito interessante. É um corte transversal ao nível da vértebra torácica 6. E aí tá ali entre, porque ele acabou ficando oblíquo, mas é um corte, tá entre torácica 5 e a torácica 7.
Nós temos aqui o ápice desse coração. E aí, vocês observem a lobação do pulmão, pulmão esquerdo aqui, pulmão direito. Observam também aqui nós temos o pericárdio. Aqui também, olha, você vai encaixar, né? É o mesmo animal aqui, o corte transversal. A veia cava, aqui se jogando nessa região para alcançar lá depois o forame da veia cava. No rumo do fígado é quando ela vai perfurar ali o diafragma. E os vasos que estão aqui correndo também no mediastino. O pericárdio, ele é um saco que vai envolver este coração. Então ele vai ter uma lâmina serosa que envolve o órgão. Toda a parte que vocês verem que é seroso, pessoal, é brilhante, porque produz líquido e também ela tem uma função de auxiliar no deslizamento do órgão. E a parte fibrosa é uma parte externa desse pericárdio e ela é responsável por prender, por fixar com a pleura mediastinal. Vocês lembram que a pleura mediastinal forma aquela parede no centro da cavidade torácica e o coração está lá no meio. Portanto, tem uma fixação, é possível dissecar, mas é muito próximo essa ligação do pericárdio fibroso com a pleura mediastinal. Nesse esquema é possível você observar. Olha, tá aqui a pleura mediastinal representada de verde, nesse tracinho verde. E nós temos aqui em amarelo a pleura, no caso aqui o pericárdio fibroso envolvido com gordura, com tecido conjuntivo, e eles acabam se fundindo com a pleura mediastinal, tá? Então, a parte fibrosa desse pericárdio, ela é externa a esse saco pericárdico. Já a parte serosa, que está esquematizada aqui nessa faixa azul e o tracejado azul, é o pericárdio seroso, ele tem um espaço entre ele, que é a cavidade pericárdica, que tem líquido e é responsável por auxiliar nesse atrito que tem. O coração bate 24 horas por dia, então ele tem esse líquido para auxiliar e não ter lesão nessa região. Observem esse coração, a parte que vocês veem mais externa aqui do órgão é o que nós chamamos de pericárdio seroso, com a sua lâmina, que está escrito aqui, ó, lâmina visceral. Essa lâmina visceral também pode ser chamada de epicárdio. Vocês vão estudar na histologia as camadas desse coração na lâmina. Quem for trabalhar com patologia também precisa conhecer bem essas estruturas. Então, você vai fazer uma biópsia lá na patologia, você quer descobrir qual foi a causa da morte, você está desconfiando que está relacionado com o coração. E aí, na lâmina, você vai observar a parte mais externa aqui do órgão. Ele vai ser o epicárdio, que é de origem mesotelial, né? Ela é uma serosa. Após, a gente tem o miocárdio, que é um tecido muscular específico do coração. São fibras estriadas, só que aqui ela tem discos intercalares entre elas, é específico da bomba do coração. E o endocárdio, que é a parte mais interna deste coração. Então, aqui é a parede. Quando vocês forem trabalhar na histologia, na patologia, é isso que vocês vão estar cortando.
Logo após vem um espaço. Esse espaço virtual tem líquido, que é a cavidade pericárdica, e essa lâmina que vocês estão observando aqui, que nós cortamos, não é, para vocês observarem o epicárdio, ela é brilhosa. Então essa aqui também é seroso. É serosa, só que ela é a lâmina parietal. Tá escrito aqui, tá? A lâmina parietal do pericárdio seroso. Internamente ela é assim. Quando você vê a parte externa dessa lâmina, que tá aqui nessa imagem, você observa aqui, já ela não é brilhosa, igual tava na parte interna. Então, essa parte externa aqui é a lâmina parietal conectada com o pericárdio fibroso. Então você está enxergando aqui o pericárdio fibroso. Vamos repetir? Nós vamos ter aqui um revestimento externo que é a pleura mediastinal, que não dá para ver nessa imagem. Lembra daquele cachorrinho? Deixa eu voltar lá para ficar bem claro na cabeça de vocês. Então essa parte mais externa aqui é a pleura mediastinal que está recobrindo. Eu vou voltar lá. Mais um pouco. Aqui. Então, a pleura mediastinal vai passar por aqui. Quem vai conectar ela com o pericárdio fibroso é tecido adiposo, né? E o próprio pericárdio fibroso. Depois, a gente vai ter a lâmina parietal do pericárdio seroso, essa dobra aqui do pericárdio, e a parte externa do coração, do órgão coração, vai ser pericárdio seroso, mas a sua lâmina visceral. Tranquilo? Dúvidas? Posso continuar? Não tem segredo. É muito importante que vocês compreendam que o pericárdio é esse saco. Ele tem uma parte que é tão íntima que é a própria parede do órgão, que é o epicárdio. Essa parte serosa, visceral, é o epicárdio. Ela reflete na região da base do coração. Eu vou explicar isso na aula de coração, porque que os vasos da base ficam aqui dorsalmente. Mas enfim, a lâmina vem, ela dá uma volta e continua e fecha. Então é um balão que envolve este órgão. Dentro tem o líquido pericárdico. Tranquilo? Bom, agora eu terminei a parte de tórax, eu vou entrar no abdômen. Para entrar no abdômen, eu preciso que vocês lembrem lá do diafragma. Tá aqui o atlas. Lembra do cavalo que a gente já observou ele no tórax? Agora, eu quero que vocês imaginem essa cúpula diafragmática que está separando o tórax e o abdômen. Como que pode estar organizado o fígado e o estômago aí? Porque eles são envolvidos pelo diafragma. Concorda comigo? Na vista esquerda, deixa eu colocar o sistema digestório aqui. Nós vamos ter... Agora eu vou tirar o diafragma. Ó, tirei o diafragma, vou tirar o esqueleto para ficar melhor. Então, o que que vocês estão observando? Coração, lembra? O fígado. Pessoal, lembra da curva aqui do diafragma? Agora ficou tudo tremido. Então, o fígado, ele está justamente nesta curva do diafragma, né? Então, ele encaixa ali. Ele é um órgão muito friável, ele é macio, então ele se organiza de uma forma que encaixa ali no diafragma. E quando esse diafragma contrai, ele empurra o fígado. Quando o estômago enche, também ele empurra o fígado. Então aqui eu tenho fígado.
Aqui, ó, eu tenho estômago. Vamos ver na outra vista? Vamos jogar para a vista direita. Para ver melhor o fígado, né? O estômago se joga mais à esquerda e o fígado fica mais à direita. O estômago do equino é muito pequeno em relação ao corpo dele. Então, aqui está o fígado. Na vista direita é melhor de você observar ele. O esôfago aqui, deixa eu colocar aqui, ventrículo esquerdo. Eu quero que vocês tenham essa relação. Da onde está o coração? Imagina o diafragma, imagina ali o fígado e o estômago, né? Que eles têm uma íntima relação, separada aí por esse músculo diafragma. Observem também, deixa eu ver se eu consigo pegar, parece que nessa vista aqui, aqui tá a aorta. Quero que vocês enxerguem a veia cava, porque a aorta e o esôfago, eles são dorsais. Eles já invadem a cavidade abdominal no dorso. Olha, veia cava. Justamente o que eu quero que vocês enxerguem. Então, a veia cava, ela vem centralmente no tórax. Ela perfura pelo forame da veia cava o diafragma e faz essa curva e sobe junto com a lobação do fígado até chegar lá no dorso, onde está a aorta. Vocês estão observando essa curva? Tá? Por que eu estou dizendo isso na aula de serosa? Aonde a cava perfura o diafragma e entra no abdômen, nós chamamos essa área de uma área desnuda ou uma área nua de peritônio. Então, não tem revestimento seroso. Essa região, ela está aderida no diafragma. Vocês têm que imaginar, e isso vai ser legal para vocês verem, voltar lá naquele vídeo. Eu parei justamente onde eu quero que vocês compreendam. Lembra do diafragma? Então, aqui nós temos o peritônio diafragmático, que nada mais é que uma subdivisão do peritônio parietal. E aí ele dá uma reflexão, ele dá uma volta para fixar o diafragma. Quando ele faz essa reflexão, ele forma um ligamento, que é o famoso ligamento coronário. Ele é um ligamento do fígado. Ele está prendendo este fígado aí no diafragma. E ao mesmo tempo dá suporte para ele, para ter uma certa maleabilidade, uma movimentação. Nessa lobação do fígado ele tem uma certa movimentação, graças a esse arranjo de ligamento. Ele não é totalmente aderido, é uma parte que fica entre os ligamentos coronários. Então, nós temos aqui o ligamento coronário direito, que está refletindo aqui no órgão, né? Ele faz a cúpula do diafragma, peritônio diafragmático, dá uma volta no fígado, aí ele vira peritônio visceral. Então, o ligamento, que nada mais é que essa reflexão do peritônio diafragmático para o peritônio visceral, nós chamamos de ligamento coronário, especificamente aqui nesse lugar onde estou mostrando. Ele vai continuar e caudalmente ele vai fixar este fígado no dorso da cavidade. Então, nós vamos ter aí os ligamentos triangulares. Ligamento, não dá para observar aqui na imagem, mas é o ligamento triangular direito. Ele vai estar prendendo aqui no dorso. E também tem o ligamento triangular esquerdo. Consegue imaginar isso? Centralmente, esse ligamento coronário fixando esse fígado no diafragma. E aí, dorso lateralmente,
Os ligamentos triangulares, eles parecem um triângulo, é uma faixa assim que se prende dorso lateralmente, prendendo o fígado no dorso. Ventralmente, nós temos outro ligamento, que não vai dar para observar aqui. Ele não vai ser possível, ele já foi rompido aqui. Mas ele vem aqui nessa região ventral e vai até a região umbilical. Chama ligamento falciforme. Lembram lá da veia umbilical, quando a gente estudou sistema circulatório fetal, que ela passa aqui e depois se transforma no ligamento redondo do fígado, porque ela se oblitera e forma um ligamento? Então, esta veia umbilical e depois esse ligamento redondo do fígado, ele está ancorado nesse ligamento falciforme. Por isso que nós não fazemos punção de tórax nessa região cranial do abdômen, punção do abdômen na região cranial do abdômen, por causa desse ligamento, principalmente aqui em carnívoros, né? A gente opta por fazer, por exemplo, você quer coletar um líquido peritoneal para fazer um exame, você vai fazer a punção aqui na região púbica, na região inguinal, enfim, não na região cranial, aqui na região do xifoide, tá? Devido a esse ligamento falciforme. Vamos continuar observando aqui o vídeo. Também o que é importante que vocês tenham a noção que, como esse fígado ele é muito maleável, ele sofre impressões. Todo órgão que é um órgão parenquimatoso, ele tem essa tendência de sofrer impressões dos órgãos que estão próximos a ele. Olha que interessante essa impressão aqui no lobo caudado desse fígado, é a impressão renal. Então, aqui nós temos o rim, tem bastante gordura perirrenal. Lembra que o rim é um órgão retroperitoneal, portanto, o peritônio ele só passa ali ventralmente a ele, continua revestindo internamente a cavidade abdominal. Mas este rim, ele causa essa impressão no lobo caudado do fígado. Aqui, pessoal, é o intestino duodeno. O intestino duodeno é o início de intestino delgado. Aqui é duodeno descendente, está mostrando com a pinça. Aí duodeno transverso, onde eu estou apontando com a pinça. Quando eu puxo aqui, ó, o duodeno, eu estou vendo o ligamento mesoduodenal. Lembra que a gente, para dar o nome do ligamento, nós colocamos o prefixo meso mais o nome do órgão. Como essa tubulação aqui é duodeno, então vai ficar mesoduodeno. O pâncreas, o seu lobo esquerdo, ele é mais interno. E o lobo direito dele, ele está aqui lateralmente, suspenso pelo mesoduodeno, no dorso da cavidade. Essa informação é importantíssima quando vocês estiverem fazendo o exame ultrassonográfico. É importante que vocês tenham essa noção que o duodeno descendente, ele é mais lateral, bem dorsal. Olha a relação dele com o fígado, cranialmente, com o rim dorsalmente. E essa flexura aqui do duodeno transverso com a região pélvica. Então ele se transforma em duodeno transverso e depois ele vai se transformar no duodeno ascendente. Então, duodeno descendente, duodeno transverso e depois duodeno ascendente. Estou mostrando aqui as alças de jejum e de ilho. Ó, puxamos o duodeno descendente,
duodeno transverso. E agora aqui a gente ó, duodeno descendente, transverso, afastando as alças aqui de jejum, tanto que quantos metros, né, de alça. E aqui, olha, duodeno ascendente. São muitas alças. Quem sustenta, olha que lindo aqui, o mesojejum e aqui duodeno ascendente. Estou mostrando de novo, duodeno descendente, transverso e duodeno ascendente. Veja que o duodeno ascendente ele é bem dorsal. No outro antímero oposto, estou afastando o aumento maior. E aqui nós estamos segurando as alças de jejum e de ilho. Tem que ter com cuidado quando a gente arrebenta os ligamentos. Aqui eu já estou no antímero esquerdo. Nós estamos aqui observando o duodeno ascendente, transformando em jejum e ilho. Então, aqui é justamente onde ele vai transformar em jejum e ilho. Observa tanto que o duodeno ascendente é dorsal, né? Aí quando ele se transforma em jejum, ele já vem para a região ventral. E aí ele vai se novelando, né, em jejum. Jejum, né, é muito extensa a extensão da tubulação é grande para poder absorver mais nutrientes. Ele vai continuar. Opa, que ele voltou o vídeo. Deixa eu ver onde é que eu tava. Bom, aqui é o que vocês estavam vendo do jejum e do ilha, tudo isso aqui. E agora nós vamos observar, olha o ligamento aqui sustentando todas as alças de jejum. Nós vamos ter aula específica de intestino, não se preocupem. Eu estou mostrando esse vídeo aqui agora para vocês terem noção de como é fixado os órgãos dentro do abdômen. No caso aqui, eu estou mostrando o intestino, porque essa peça tá íntegra, tá bonita de ver. A gente vê também o aumento maior, né? Observem que ele é bem extenso também. Ele recobre como um avental essa cavidade abdominal e ela tem uma função também de produção de líquido para a cavidade abdominal. Esse aumento ele é bastante vascularizado, inervado e ele tem uma grande mobilidade também nessa cavidade. Quando vocês forem fazer cirurgia, vocês têm que rebater, né? Empurra ele para um lado, afasta, na verdade, para um lado, e aí você faz seu procedimento naquela cirurgia ali. Alguns cirurgiões pegam retalhos também de aumento, desse aumento maior, para recobrir suturas em outros órgãos. E às vezes até fora da cavidade abdominal. Vocês vão estudar isso aí depois, devido a essa capacidade que ele tem de acelerar a formação de novos vasos, ele auxilia na cicatrização. Então é uma possibilidade na cirurgia a utilização do aumento. Antigamente, bem antigamente, quando não tinha aparelho de hemodiálise, as diálises elas eram feitas a nível abdominal. Então injetava-se o líquido dentro da cavidade abdominal para que o peritônio absorvesse, principalmente aqui o aumento maior, né? Absorvesse esse líquido, aí ele vai para a corrente circulatória e depois, né, ele vai fazer a filtragem lá no rim,
ele vai estar tirando os metabólitos. Então, o fato era que as diálises antigamente eram feitas via peritoneais. Depois que desenvolveram o equipamento da máquina, aí ela faz por via sanguínea a hemodiálise. Então, foi um avanço na medicina. Também você pode fazer administração de drogas via abdominal. Droga, eu tô falando medicamentos, e aí você tem uma rapidez na absorção desse medicamento. O problema é que a gente evita via abdominal é justamente você contaminar esse animal com micro-organismos. Se você não fizer uma asepsia adequada, é perigoso você introjetar ali micro-organismos e eles têm uma maior facilidade a chegar na corrente sanguínea. Mas é uma via maravilhosa, o peritônio. Pra vocês terem uma ideia, algumas cirurgias antigamente, né, você colocava um enxerto, tinha que fazer um enxerto em alguma região do corpo. Isso era muito comum em cirurgias a nível de cérebro, em ser humano fazia muito. Você tirava a calota craniana, fazia o procedimento no cérebro, mas aí você tinha muito edema é inchaço, né? E você pegava aquela parte da calota, do osso ali com pele, e colocava dentro da cavidade abdominal, até a região diminuir a inflamação e aí sim você poder suturar. Olha aqui que louco, né? Algumas também, você tinha algumas queimaduras ou alguns enxertos que se faziam a nível de mão e precisava de um tempo para aquela cicatrização. Também era possível, você colocava a mão dentro do abdômen e fechava ela ali, suturava ali, até dar o tempo de cicatrizar. Olha que interessante. Eu tô falando tudo isso para vocês, são curiosidades, vocês terem uma noção do tanto que a cavidade abdominal e esse peritônio são ricos em nutrientes e também no processo de cicatrização. Ok. Dúvidas até agora? Estou falando loucamente e não estou ouvindo vocês. O que vocês têm aí a dizer? Tem alguma pergunta? Estão muito caladinhos. Tá tranquilo, prof. Pessoal, observa aqui esse tubo. Esse tubo aqui é um tronco. Vamos imaginar. Um tronco de um animal. Vamos imaginar que ele seja o abdômen especificamente. Então, ele tem a pele, músculo, a sua estrutura externa, né? E internamente, essa placa aqui, ela vai ser o peritônio. Então, esse peritônio, ele reveste a cavidade internamente. Se eu estou trabalhando com um embrião que nem começou o processo de organogênese, ou seja, estou lá nos primeiros dias de vida desse embrião, ele tem a cavidade celomática, mas ainda não brotaram órgãos. Ela é oca, ela não tem nada dentro, está vazio. E esses órgãos começam a brotar. O intestino primitivo, vou colocar como essa caneta, ele está fora da cavidade. E aí ele precisa, deixa eu trazer de novo o intestino primitivo para o lugar dele. Então ele precisa entrar dentro dessa cavidade, mas tá vazio, não tem nada. Então quando ele começa a empurrar essa serosa, ele vai ser revestido por ela. E aí ele vai ficar suspenso nessa cavidade. Olha lá, ele tem essa dupla lâmina, vai fazendo com que ele fique suspenso e ao mesmo tempo tenha maleabilidade aí dentro, tá? Por que eu tô falando isso? Quero que vocês tenham noção que esse ligamento que sustenta, aqui no caso eu tô mostrando o intestino primitivo, é uma dupla lâmina.
Então, ela forma o ligamento. Então, é uma dupla lâmina de serosa. Todo ligamento ele vai ser isso. É uma reflexão nessa cavidade. O nome que a gente vai dar para esses ligamentos vai depender do órgão. Você vai colocar meso, mas o nome do órgão. Já falei aqui do mesoduodeno, não foi? Quando a gente fala em jejum e no ilho, o ligamento chama mesojejunum e o mesoílio. Se eu estiver falando mesentério, também tá certo, porque o mesentério é a junção do mesojejunum e o mesoílio. Acabou ficando mesentério para dizer que é o ligamento que sustenta jejum e ilho, devido à sua grande extensão. A tubulação de jejum e ilho é o maior dos intestinos, vamos dizer assim. E é uma lâmina única. Quando vocês viram aqui no vídeo, deixa eu ver se aqui dá para, né, o ligamento que vai sustentando essas alças, ele é muito extenso. E a sua fixação é no dorso. Então, todas essas alças estão suspensas por um ligamento que está preso nessa região dorsal. A gente chama a fixação desse ligamento de raiz do mesentério. É importante que vocês compreendam a localização da raiz do mesentério. Eu vou voltar naquele atlas para ver se vocês conseguem imaginar. Deixa eu ver esse aqui que é o atlas. Essa posição. Conseguem ver o atlas aí? O mesentério, ele brota próximo ali à região onde nós temos o rim, a gente vai ter ali a aorta, a veia cava, já vai ter chegado perto da aorta aí. Nós vamos ter estômago, o próprio fígado. Então, é neste local onde eu tenho a raiz do mesentério. É muita coisa, não consegue imaginar? Observe aqui esse cavalo. Deixa eu colocar ele numa vista ventral. Precisava tirar esses nomes, né? Porque agora eles já não estão correspondendo mais. A veia cava tá lá atrás. Enfim, deixa eu tirar o sistema digestório aqui. Olha que bacana. Então, vocês têm aqui a veia cava, tá esquematizada, os rins. Eu vou colocar agora o músculo diafragma. Aí tá com o sistema respiratório. Olha lá. É justamente onde está apontada aí a veia cava, entre os rins, é nessa região que vai ter a raiz do mesentério. Vocês imaginam que loucura que não é esse lugar. Olha, os pilares do diafragma estão fixando aí. A gente tem a entrada da aorta, a entrada do esôfago. A veia cava, ela entrou lá perto do fígado, mas ela foi subindo na área desnuda do fígado e chegou aqui também. O próprio rim, a glândula adrenal está aí. Então, neste local, a raiz do mesentério, ela está fixando esse intestino. Vocês têm que imaginar que o intestino primitivo, ele está aí no dorso. Ele empurra essa serosa, invade a cavidade, começa a crescer, aí ela dilata ali na região do estômago. Aí ele pega e forma o duodeno que se joga à direita, duodeno descendente. Fixa o pâncreas, que a gente acabou de ver isso.
Depois a gente tem à esquerda esse estômago, que o estômago dilata e ele roda. Lembra a gente discutir essa questão? Ele roda e acaba ficando ali à esquerda. De forma que o estômago se joga mais à esquerda e o fígado à direita, mas um acaba invadindo o espaço do outro, e no centro ali, esse ligamento sustentando as alças de jejum e de ídio. Pessoal, por que eu tô falando tanto da raiz mesentério? Quando a gente vai falando na aula de intestino, vocês vão entender isso. Como ele é uma parede, essa raiz mesentério, tanto os vasos sanguíneos como os próprios intestinos, ele vai se moldando esse arranjo da raiz do mesentério para se fixar no dorso da cavidade. Deixa eu colocar aqui digestório. Tirar um pouco ele acaba que ele não mostra com tantos detalhes o que eu queria. Mas enfim, nós temos ali a região dorsal e eu quero que vocês imaginem agora como é a posição. Olha, vou mostrar numa vista lateral. Vou colocar aqui o digestório de novo. Olha que loucura, intestino cólon ascendente, né? A gente já viu isso na teoria. Eu vou tirar o diafragma e reparem como que é organizado o fígado, o estômago, as alças de intestino, olha lá, o jejum, né? O próprio rim que vai estar aqui no dorso, aqui tá veia cava, então o rim tá aqui no dorso. Tirei o fígado, você vê melhor aqui o estômago. Vocês lembram do conceito de aumento? O aumento maior que eu mostrei lá no vídeo? O aumento maior sai da curvatura maior desse estômago, isso em todos os animais. Aqui nesse Atlas ele não está especificando, mas você tem que ter essa noção. E ele se joga aqui como um avental na cavidade abdominal. E entre o estômago e o fígado, nós vamos ter o aumento menor. Esse aumento menor, ele é o antigo mesogastro ventral. Pessoal, o aumento menor, antigo mesogastro, o aumento menor é onde está o fígado, então, antigo mesogastro ventral, tá certo. Ele é formado pelo ligamento que fixa o fígado ao estômago e o fígado ao duodeno. Então, é o mesogastro e o mesoduodeno. Esses dois ligamentos formam o aumento menor, que está na região cranial de abdômen. É uma região muito, vamos dizer, apertada. Quem vai estar passando por ali, nessa região do aumento menor? Veia porta, a artéria hepática, os vasos linfáticos passam aí nessa região, tudo indo para o fígado. Então, o aumento menor é uma região mais restrita. O próprio lobo esquerdo do pâncreas é uma área que está ali entre a curvatura menor do estômago, o início de duodeno e o fígado. O que mais, pessoal? Eu vou falar agora de reprodutor. Deixa eu tirar o digestório. Olha que interessante. Aqui nós observamos vagina, que está dentro da pelve, ela não é peritonizada. O útero,
Aqui embaixo nós temos a bexiga urinária, aqui ovário e aqui a tuba. Ficou muito apertado esse escrito, né? Observem agora numa vista ventral. Se esse animal tiver uma gestação, esse útero, o corno que tiver gestante, ele vai aumentar e vai invadir esta cavidade e vai empurrar todos os órgãos. Você imagina, aqui nós estamos trabalhando com cavalo, ele tem o intestino grosso bem avantajado. Observem que no antímero esquerdo nós temos aqui o rumen, né? Olha que loucura, tanto que ele é grande. Ele acaba ocupando o antímero esquerdo e no antímero direito os outros intestinos ficam todos espremidos. O intestino grosso, o intestino delgado, aquele representou o jejuno, como se fosse solto aqui o seu ligamento, né? Mas na verdade ele faz outras voltas, é um esquema, né? Ó, abomaso mais ventral, músculo diafragma, vou tirar o diafragma agora. Então vocês observem aqui o esôfago entrando aqui dentro do estômago. Eu vou tirar toda essa parte de digestório para vocês verem o sistema urogenital. Deixa eu colocar aqui numa vista direita, vocês observam o rim mais dorsal. A vagina, né, ela vai estar na região da pelve. O útero. Por que eu estou mostrando dessa forma? Vocês entenderem que o útero ali invade a cavidade abdominal. No caso, se for uma fêmea que já pariu algumas vezes. Se for um animal jovem, nunca pariu, nunca teve uma gestação, esse útero fica tudo dentro da pelve. Ele fica mais protegido. Fato é, quanto mais gestações tem, mais esse útero fica pendular para a região do abdômen. A bexiga urinária, ela está ventral aqui. Portanto, o peritônio ele recobre a região abdominal, faz um recesso da região púbica com a bexiga, então um recesso pulbo-vesical. Aí ele envolve parte da bexiga, faz um recesso entre a bexiga e o útero, recesso vésico-uterino, envolve o útero e tem um recesso entre o útero e a tubulação de reto que não está esquematizada aqui. Recesso reto-uterino. Esses recessos são importantes para que vocês compreendam como faz o procedimento de coleta de embrião. Quando for fazer esse exame, a probe, onde tem ultrassom e a agulha, ela vai entrar dentro do saco vaginal e aí a agulha vai perfurar justamente esse recesso que tem entre a bexiga e o corpo do útero. Então tem um espaço aqui. Ele vai perfurar essa região e vai chegar no ovário. A outra mão, né, da pessoa vai estar trazendo esse ovário para próximo a esse recesso e pelo ultrassom você vai poder observar o folículo exato e sugar e aspirar ele. Esse folículo para sugar os ovócitos, né, o ovócito que está ali naquele folículo, certo? A bexiga, ela é parcialmente peritonizada. Se ela estiver repleta de urina, ela vai invadir mais a cavidade abdominal. Se ela estiver vazia, aqui ela está repleta, né? Tem urina, mas se ela estiver vazia, ela vai para a cavidade pélvica. Então, o peritônio só passa aqui
numa parte dessa bexiga. Se for o macho, a diferença é que não vai ter o útero, mas vai ter os ductos deferentes. Então ele também vai ter os recessos entre a bexiga urinária e o sistema genital, só que vai ser só os 2 tubinhos de ducto deferente. Também é interessante, vou até aproveitar essa imagem que está aqui, vocês terem noção do ureter. Na vista lateral parece que o ureter está muito próximo do ovário ali, né? Mas ele vem na parede lateral do abdômen, como uma forma de proteção mesmo. Senão, imagina se o ureter... O que é um esquema, né, gente? É um atlas que tá esquematizado. Mas se o ureter fosse reto, desse jeito que tá aqui, imagina, o ovário ia enroscar nele, ia torcer, né? Então, o que acontece? O ureter, ele sai do rim, tá bem que o rim bem dorsal, não é isso? E ele segue na parede lateral. Então, ele vai passando pela parede desse abdômen e aí depois, na região inguinal, é que ele vai acompanhando, pessoal, o ligamento vesical lateral. Ele não é desse jeito esquematizado aqui. Que dá a ideia que ele vai numa linha reta, assim, não é. Ele faz uma curva. E por isso que quando o animal tem um problema de cálculo, isso é um problema, porque ele pode travar nessas curvas. Mas é igual eu disse, né? Um esquema. Eu vou filmar a peça no laboratório para ficar melhor, porque aqui no Atlas não dá para ter essa noção, não. Ele não está sendo tão fidedigno no que é real. Já irem imaginando a posição dentro do corpo desses órgãos. Tudo é pensado estrategicamente. Mas pode ser que tenha alguns problemas. E aí nós entramos com a cirurgia para resolver. Quer um exemplo? Bovino. Se for um bovino melhorado para a produção de leite, é muito comum a região aqui do abomaso torcer. Então, quem trabalha com granja de leiteira, veterinário é muito chamado para fazer cirurgia. Fixar o abomaso na parede do abdômen, porque ele torce. Vocês imaginam o desconforto do animal, não é verdade? E aí começa a torcer os vasos aqui. Então, a gente tem alterações devido ao melhoramento genético, a gente vai modificando o desenho do corpo dos animais, na verdade. E aí isso tem problemas que às vezes são necessários procedimentos cirúrgicos mesmo, para correção ou manejo, né, desses animais. Isso acontece muito com cachorro também, verdade? A gente faz lá o melhoramento do boxer. É muito comum essa espécie ter problema, essa raça ter problema com o coração, problemas cardíacos. E assim vai, né? A gente tem uma infinidade de exemplos aí com modificações no desenho corporal daquela espécie e que vai interferir em outro sistema daquele corpo. Ave, olha que exemplo mais bacana para dar. Nós fizemos tanta modificação na parte muscular e óssea das aves. Olha o Chester, um exemplo perfeito do que eu estou falando. Se você chegar numa granja de produção de Chester e começar a gritar loucamente, você vai matar boa parte do plantel. Elas vão morrer de parada cardíaca, porque o músculo é tão avantajado, tecido muscular, tecido ósseo, e o coraçãozinho dela não suporta, ele não consegue bombear sangue rapidamente.
para esse corpo, para esse cérebro, sabe? Foi feito um melhoramento na parte osteomuscular, mas não no circulatório. E aí vamos, né, brincando com o desenho do corpo dos animais aí na seleção. Às vezes temos vantagens naquele período, às vezes não, e aí tem que modificar. E assim vamos. Eu quero que vocês façam as atividades que eu passei, tá lá no AVA, desse que eu mostrei aí do PDF, né, da atividade prática. Lá eu peço para listar os ligamentos. É importante que vocês façam esse exercício, porque quando eu estiver mostrando os órgãos, vai ajudar demais. Esta parte é para estudar. Eu coloquei lá texto de apoio. O texto de apoio é aqui, da Nômina Ilustrada e o Koenig. Vocês vão estudar essa parte no Koenig. Tem o capítulo lá que eu já falei, capítulo 6, se não me engano, de cavidade corporal. Esse capítulo ele é muito coringa, sabe? Se você entender esse arranjo, gente, na hora que eu estiver falando dos órgãos especificamente, cada sistema, fica melhor para você fechar o arranjo na cabeça. E uma aula vai ajudando a outra. Igual hoje eu falei muito de intestino, do meu ponto de vista, a parte de intestino ela é complexa devido à dificuldade de vocês entenderem isso em 3 dimensões. Mas eu vou trabalhando vocês para que isso não seja complexo, né? Mas a aula de intestino é uma das últimas, tá bom? Mas é assim, a cada aula a gente vai enriquecendo mais. Onde que tá a horta? A veia cava, tá passando por onde? Aí depois eu vou aprofundando isso. Artéria celíaca sai da onde mesmo? Em que altura da coluna vertebral? E a raiz do mesentério? Então eu vou brincando com esses conceitos. Na verdade, com essas estruturas anatômicas. E que vocês aprendam de uma forma mais realista o desenho do corpo dos animais e extrapolem para qualquer espécie. Porque esse arranjo do mesentério, gente, é para todo bicho assim. Não tem como não ser. Porque o arranjo ele é muito parecido para qualquer animal que você pegar. Desde dos répteis, sabe? Não tem como inovar. A natureza não faz grandes alterações de uma espécie para outra. Portanto, a horta, ela é dorsal. Ela tem que ser dorsal, é muito mais seguro estar protegido por um arcabouço ósseo ali de corpo vertebral do que, por exemplo, se fosse ventral.